Recentemente, a editora Vida Nova lançou a segunda edição da Teologia Sistemática do Wayne Grudem, e nessa segunda edição o Grudem adicionou alguns conteúdos que não tinham na primeira edição. E dentro desses novos conteúdos dessa segunda edição, o Grudem dedicou uma sessão específica para interagir criticamente com a teologia do anti-Wright. E aí, será que o Grudem acertou nas suas críticas ao Wright, ou será que ele fez caricaturas da teologia do Wright? Não é segredo para ninguém que o Wright divide opiniões entre os reformados. Ele é amado por alguns reformados e odiado por outros reformados, chegando até a ser taxado de herege por parte de alguns reformados. Mas e quanto ao Grudem? Será que ele também coloca o Wright no time dos teólogos hereges da atualidade? Ficou curioso para saber mais sobre essa interação do Grudem com a teologia do anti-Wright? Então vem comigo, porque no vídeo de hoje eu vou trazer uma síntese das principais críticas do Grudem ao Wright, e após apresentar essas críticas, eu vou trazer uma avaliação sobre elas. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos lá. A gente pode dividir as críticas do Grudem à teologia wrightiana em dois temas principais. Eu vou tratar apenas de um desses temas, porque o outro tema, que é a justificação pela fé, eu já gravei uns 3 vídeos aqui no canal falando tanto da perspectiva do anti-Wright sobre a justificação pela fé, como das críticas que essa perspectiva recebeu dos teólogos reformados. E como o Wayne Grudem é um teólogo reformado, ele vai fazer as mesmas críticas que eu já trouxe nesses outros vídeos aqui no canal. Eu vou deixar os links desses vídeos aqui na descrição. Dito isso, o foco desse vídeo vai ser na crítica que o Grudem faz ao Wright em relação à forma como o Wright entende o significado do Evangelho no Novo Testamento. Ou seja, para o Grudem, a compreensão wrightiana sobre o Evangelho no Novo Testamento é uma compreensão incompleta, e a gente vai entender o porquê o Grudem fala isso. Então, primeiro, a gente precisa entender qual a compreensão do Wright sobre o Evangelho no Novo Testamento, para depois a gente conseguir entender quais são as críticas do Grudem a essa compreensão. Bom, segundo Anti-Wright, ao contrário do que muitos dizem, o Evangelho não é, em primeiro lugar, um relato de como as pessoas são salvas. Em outras palavras, o que o Wright está querendo dizer é que, diferente do que muitos cristãos pensam, a mensagem central do Evangelho não é sobre a salvação individual das pessoas. Na verdade, para o Wright, o Evangelho é, antes de qualquer coisa, uma proclamação do senhorio de Jesus Cristo sobre o cosmos, sobre o mundo. Mas, Daniel, o que o Wright entende por proclamação do senhorio de Jesus Cristo? Esse é um ponto importante. Então, pessoal, para o Wright, essa afirmação de que o Evangelho é a proclamação do senhorio de Jesus Cristo tem 4 características principais. E essas 4 características se unem para formar o que o Wright entende por Evangelho. Inclusive, o Grudem, muito honestamente, cita cada uma dessas características antes de criticar o Wright. A primeira característica é que, para o Wright, o Evangelho no Novo Testamento reconhece Jesus como o Messias prometido de Israel. Isso significa que o Evangelho envolve a afirmação de que Jesus é o cumprimento das esperanças messiânicas de Israel. Ele é o rei prometido, aquele que traz a salvação e a restauração para o povo de Deus que foi prometida no Antigo Testamento. A segunda característica que o Wright cita é que o Evangelho declara a vitória decisiva de Jesus sobre os poderes do mal, ou seja, a vida, a morte, a ressurreição de Jesus representam a derrota do pecado, da morte e das forças demoníacas que escravizam a humanidade. Isso implica que o Evangelho, além de ser uma declaração da vitória de Jesus sobre o mal, ele também é uma declaração da libertação da humanidade que estava completamente debaixo da opressão de Satanás. O Novo Testamento descreve essa característica do Evangelho como um novo êxodo que foi trazido por Jesus. Já a terceira característica é que o Evangelho, para o Wright, anuncia a inauguração de uma nova era escatológica que foi iniciada com a ressurreição de Jesus. Segundo Wright, a ressurreição de Jesus é a primeira fase da renovação que Deus prometeu para toda a criação desde o livro de Gênesis. Então olha que interessante, o Evangelho também anuncia o início dessa nova criação, indicando que o poder do pecado e da morte foi
quebrado e que o novo reino de Deus está começando a se manifestar no mundo por meio daqueles que são inseridos nessa nova criação. E por fim, a quarta característica do evangelho para o Wright é como se fosse uma síntese dessas três primeiras características. Ou seja, se Jesus é o rei prometido no Antigo Testamento, se Jesus vence os poderes do mal por meio da sua vida, morte e ressurreição, e se Jesus inaugura uma nova era escatológica, isso quer dizer que Jesus é o Senhor e o verdadeiro rei de todo mundo, de todo o cosmos. Então, quando Wright afirma que o evangelho é a proclamação do senhorio de Cristo, ele está querendo dizer que a boa notícia é sobre o reinado de Jesus sobre toda a criação e não apenas sobre a salvação individual. Então, sintetizando, na perspectiva do Wright, o evangelho envolve reconhecer Jesus como Messias de Israel, declarar a vitória de Jesus sobre as forças do mal, anunciar a inauguração de uma nova era escatológica e afirmar o senhorio universal de Jesus. Essas são as principais características do evangelho no Novo Testamento dentro da teologia wrightiana. Bom, e qual a crítica que o Gruden faz a essa perspectiva do Wright? Então, pessoal, basicamente o Gruden não discorda de nada disso que o Wright afirma sobre o evangelho. Inclusive, o Gruden chega a falar que, sem dúvidas, o senhorio de Cristo é uma parte essencial da proclamação do evangelho no Novo Testamento. Só que o problema principal para o Gruden em relação ao entendimento do N.T. Wright sobre o evangelho não está naquilo que o Wright afirma, mas sim naquilo que ele deixa de enfatizar ou que ele parece negar. Por exemplo, o Gruden se apega bastante àquelas afirmações que Wright faz nos seus livros de que o evangelho não é uma mensagem a respeito de como nós somos perdoados e salvos dos nossos pecados, mas sim uma mensagem sobre o senhorio de Jesus Cristo, como a gente já falou. E o Gruden diz que ele não consegue entender o porquê que, para afirmar que o evangelho é sobre o senhorio de Cristo, o Wright precisa negar que o evangelho é uma mensagem sobre salvação pessoal. Segundo Gruden, essas afirmações do Wright geram uma visão do evangelho com pouca ênfase no perdão de pecados, na necessidade de arrependimento pessoal e na necessidade de uma fé pessoal em Cristo Jesus. E para o Gruden, todas essas ênfases estão explicitamente claras no Novo Testamento. Inclusive, ele cita uma dezena de textos do Novo Testamento em que a proclamação do evangelho apostólico inclui essa mensagem de arrependimento pessoal, de salvação pessoal, de fé pessoal e de perdão dos pecados. E aí o Gruden conclui sua crítica ao N.T. Wright sobre esse tema dizendo o seguinte: o resultado trágico desse equívoco é que eu não consegui encontrar uma explicação clara nos livros de Wright sobre a necessidade que pecadores têm de se arrepender de seus pecados e se voltar para Cristo pela fé, pedindo a Deus que perdoe seus pecados e que os coloque em um relacionamento pessoal com Ele. Agora, a pergunta que não quer calar é a seguinte: será que o N. Gruden acerta nas suas críticas a Wright em relação a esse assunto? E a minha resposta a essa pergunta, com base nas minhas leituras do Wright, é que sim e não ao mesmo tempo. Mas como assim, Daniel? Sim e não ao mesmo tempo? Pessoal, o Gruden acerta ao dizer que a compreensão do N.T. Wright sobre o evangelho está focada no conceito de realeza de Jesus, o que faz com que o Wright relacione muito pouco o significado do evangelho a ideias de expiação e justificação, por exemplo. Então, nesse sentido, o Gruden acerta na sua crítica. Mas tem um ponto que o Gruden deixa escapar na sua análise crítica, que é o seguinte: por que o Wright, ao expor sua visão do evangelho, ele não enfatiza a noção de expiação de pecados e de justificação? Será que é porque essas ideias são irrelevantes dentro da teologia do Wright? Essas perguntas são super relevantes nessa discussão. E a resposta é que para o Wright as ideias de justificação pela fé e de expiação de pecados são os benefícios do evangelho e não o evangelho em si. Ou seja, o Wright vê a justificação e a expiação como os resultados da proclamação do senhorio de Jesus Cristo. O ponto central do evangelho segundo Wright é a proclamação de que Jesus é o Messias e o Senhor ressuscitado, que inaugurou uma nova realidade escatológica e que governa sobre todo o cosmos, sobre todo o mundo. A salvação, o perdão dos pecados e a justificação pela fé são consequências dessa proclamação evangelística e não a própria proclamação em si. Só que a partir da crítica que o Gruden faz ao Wright, ele dá a entender que o Wright desconsidera aspectos como a justificação pela fé e a expiação de pecados, como se esses conceitos teológicos
escatológicos fossem irrelevantes dentro da leitura que o Wright faz do Novo Testamento. Mas esse não é o ponto, pessoal. O Wright não dá ênfase a essas ideias ao falar sobre o Evangelho, porque para ele o Evangelho é a proclamação do senhorio de Cristo e esses conceitos são os benefícios que fluem dessa proclamação do Evangelho. Bom, beleza, o Gruden coloca o Enright no banco dos réus e acusa ele de ter uma compreensão reducionista do Evangelho. Mas e quanto à compreensão do Gruden? Como a gente viu, o Gruden, ao criticar o Enright, argumenta que o significado do Evangelho inclui a ideia do senhorio de Jesus, mas também inclui a noção de salvação individual, expiação de pecados e justificação. Na teoria, o Gruden parece conseguir equilibrar essas duas ideias. Só que na prática, apesar do Gruden afirmar que o Evangelho também trata da realeza de Cristo, quando ele vai fazer uma exposição sobre o significado do Evangelho na sua teologia sistemática, adivinha o que ele faz? Ele faz uma exposição do Evangelho apenas a partir da perspectiva da expiação substitutiva, não dando nenhuma ênfase na ideia do senhorio de Jesus. A exposição do Evangelho na perspectiva do Wayne Gruden é bem simples e a gente já está acostumada com ela, que é a seguinte: todos nós somos pecadores, a pena pelos nossos pecados era a morte, Jesus Cristo morreu para pagar a pena pelos nossos pecados e nos trazer salvação, e à medida em que nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós cremos em Jesus Cristo e aceitamos o seu sacrifício, nós recebemos a salvação, o perdão dos nossos pecados e a vida eterna. Essa é a mensagem central do Evangelho que o Gruden apresenta na sua teologia sistemática, não trazendo nenhuma ênfase na ideia do senhorio de Cristo. No fim das contas, na minha opinião, o Gruden cai no mesmo erro que ele acusa o Wright de cair, que é reduzir a mensagem do Evangelho a um único aspecto. Ou seja, enquanto o Gruden critica o Wright por focar exclusivamente no senhorio de Cristo, ele mesmo coloca uma ênfase quase que exclusiva na expiação substitutiva e na salvação individual como sendo centrais para a compreensão do Evangelho. Eu acho que vocês devem ter percebido que o ponto central nessa discussão diz respeito à centralidade do Evangelho. Para o Wright, a mensagem central do Evangelho é sobre a realeza e o senhorio de Cristo. Já para o Gruden, a mensagem central do Evangelho é sobre a expiação e a justificação pela fé, que tem mais implicações pessoais. Eu acho muito interessante a argumentação do Nijai Gupta sobre esse assunto. O Gupta explica que o significado do Evangelho no Novo Testamento pode ser qualificado como um símbolo que causa tensão. E o que isso quer dizer? Pessoal, quer dizer que o Evangelho é um conceito bíblico que não pode ser conectado a apenas um referente. Ou seja, toda vez que a gente conecta o Evangelho a apenas um referente, seja esse referente o reino de Deus, ou a expiação substitutiva, ou a justificação pela fé, a gente acaba por reduzir um conceito que é multifacetado e abrangente na teologia do Novo Testamento. Na minha opinião, a estrutura que o Wright oferece para a gente entender o significado do Evangelho é bem mais ampla, é bem mais abrangente do que a estrutura oferecida pelo Gruden. Enquanto o Wright conecta o Evangelho a vários referentes, como por exemplo o reino de Deus, a vitória sobre o mal, a inauguração de uma nova era escatológica e a restauração das esperanças messiânicas de Israel, o Gruden tende a se concentrar mais exclusivamente na expiação substitutiva e na salvação pessoal, como sendo os principais referentes do Evangelho no Novo Testamento. Mas ainda assim, para mim, o Wright falha em não dar a devida ênfase às implicações pessoais e individuais da mensagem do Evangelho. Embora eu seja simpático a essa perspectiva do Wright, porque eu penso que ela consegue acomodar melhor a riqueza do conceito do Evangelho no Novo Testamento, eu penso que essa perspectiva do Wright deve ser suplementada por uma boa teologia da substituição penal. Diferente do Wright, que entende a expiação como um resultado do Evangelho, eu tenho bem claro para mim até o momento que tanto a ideia de expiação substitutiva como a ideia do senhorio de Jesus estão no centro do conceito de Evangelho no Novo Testamento, e eu não preciso optar apenas por uma dessas ideias. E quem me fez entender isso muito bem foi o Jeremy Twitch no seu fantástico livro O Rei Crucificado. E um outro autor também que me ajudou a perceber isso foi o Michael Gorman, em um livro que, traduzindo para o português, se chama algo como A Morte do Messias e o Nascimento da Nova Aliança. Bom, pessoal, e na opinião de vocês, qual a percepção, qual a leitura que vocês fazem de toda
essa discussão que foi apresentada no vídeo? Será que você se alinha mais com a ideia do Wright ou com a ideia do Gruden? Ou será que você, como eu, é simpático à visão do Wright, mas acha que ela precisa ser modificada, que ela precisa ser suplementada por uma boa teologia da expiação? Enfim, deixa aqui nos comentários as suas impressões sobre esse debate. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para ficar por dentro de todo o conteúdo produzido por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.